apresentar a aula de Foucault para vocês. Nossa pesquisa foi baseada na estética e crítica de arte em Foucault, mais focando a parte da experiência do fora, onde ele fala que não existe um autor sujeito dentro da obra, o que abre uma possibilidade de uma ressignificação contínua dentro dessa obra. Nós vamos propor duas atividades para vocês, e a primeira delas, nós vamos pedir para que vocês sentem um círculo no chão. Tudo bem? Bem na proximidade. Um círculo bem grande, mas se a gente conseguir deixar ele aberto, pode ser meio isso. Bom, eu acho que dá pra ficar no chão sim. Ui! Vai ter um ui no meio do vídeo de vocês. Pode ficar na cadeira mesmo. Todo mundo vai mandar? Eu vou começar o primeiro exercício. Pessoal, a gente precisa de silêncio, porque senão não vai dar pra ouvir o som na gravação. Tá? Eu vou começar o primeiro exercício. Eu vou começar andando em círculos. Vocês vão Bom, observar. a primeira atividade vai se basear em uma pessoa, uma voluntária Carol. Ela vai andar. Uma voluntária Uma voluntária Carol. Ela vai andar em círculos, normalmente, como ela sempre anda. E a segunda pessoa que vai levantar, começar a militar, vai ser o Pedro. E vocês vão notar a forma que eu ando e vão explicando para ele. Como eu devo andar, como eu devo agir, para se parecer com o meu caminhar com o da Carol. Quando estiver totalmente igual, ele vai eu vou me sentar e ele vai continuar. Aí quando estiver muito semelhante, vocês vão avisar pra gente, a Carol vai se sentar, eu vou continuar andando e uma outra pessoa, um outro voluntário, pode se levantar e começar a me imitar. Certo? Isso. É importante lembrar que as pessoas que estão caminhando, na verdade, elas não podem falar, elas só estão caminhando e a gente vai guiando. Então a Carol pode começar a andar, Carol. As únicas pessoas que vão guiar são as pessoas da roda. Quem estiver caminhando não pode olhar, não pode falar. Olhando sempre pra frente. Isso. É caminhando normalmente. O mais natural que você consiga ser, mas sabendo que está sendo observado. É o seu andar natural. O Pedro vai acompanhando, então a gente vai orientando ele. Nós daremos as dicas para que o andar do Pedro fique o mais semelhante possível ao andar da Carol. Pedro, abre mais as pernas. Posso começar? Pode, todo mundo pode ir falando. Abre um pouco as pernas, Pedro. E anda meio chutando. Já fala mais um pouco. Sempre. E a ponta dos pés mais pra aberta. O ombro, solta Calma aí, o ombro. gente, calma. Ele pensa uma coisa diferente. O braço mais solto, você vai um pouco mais pra frente. Pedro, mantenha a cabeça mais reta que está tendo um pouco lado. Abre um pouco a boca. Isso aí, O braço esquerdo, isso, lança. relaxa. Coisa joga um pouquinho mais no pé. Tira a tensão das pernas. Solta mais os dois braços. Deixa os braços soltos. Já tá próximo, gente? Sim. Então, agora a Carol senta. Continua caminhar pra Carol. E agora quem se voluntaria? Zerou. Agora o Pedro vai fazer o caminhar dele, tá bom? Eu vou? Pode ir. Balança um pouquinho mais o braço esquerdo. O braço tá um pouco solto demais. A parte de cima, a parte de baixo tudo bem. Olha pra frente. Caminho pra Gente, frente. você pode não na hora. Pedro senta e o Léo continua o caminho do Pedro. Nossa senhora. Quem se voluntaria? Zerou. Fazendo Agora você. você anda do O seu andar caminho. natural.
pegar o ritmo da pessoa. Balança menos o braço, é. E deixa o braço, os cotovelos um pouco mais solto do corpo. A cabeça é mais para frente, o peito também. Os pés estão diferentes. As pernas são um pouquinho mais separadas. Os pés estão andando diferentes. Tá, balança. Pode levantar. Você pode continuar andando normal, porque na verdade as cadeiras de vocês são para a Yara. Pega ao contrário ainda. Levantar um pouco a cabeça. O peito é mais elevado. Eu vi ele ficar bem parecido. Tá mais próximo agora, né? Todo mundo concorda? Sim. Léo sai. Continua caminhando do Léo. Continua caminhando do Léo. Agora vem no seu caminhar, você anda na rua com o Quem se voluntaria? Um pouco mais devagar. Os braços um pouquinho mais juntos ao corpo. O passo é menor. O ombro é um pouquinho mais acanhado, né? Aí. Mas a partir do cotovelo, ela mexe mais os braços. O cotovelo é mais junto ao corpo e os braços um pouco mais soltos. A parte de cima do braço fica mais parada. O braço direito mexe um pouco mais, amor. Presta atenção mais no caminhar dela, foca no caminhar, na maneira como ela pisa no chão. Ela pisa primeiro com o calcanhar, depois vai o resto do pé. O braço devagar. Aproximou bem agora. Sim. Tá parecido, gente? Saiu, continua o caminhar dela. Nossa. É zero. Zero. Essa é a sua criança. Alguém? Vai. Pode ir. Sim. Braço mais solto. E sincroniza o movimento do braço com o dela lá. Ela pisa com mais firmeza, mais precisão. Nossa, ficou igual. Semelhante, só a cabeça um pouquinho mais para trás. Tá semelhante, gente? Eu acho que sim. Sim. Ok. Continua. Zero. Última rodada. Vamos lá, vocês Potencializa essa vontade, vai uma lançada. Fica no querer. O braço um pouco mais junto. Pera, deixa ela acertar o pé. O ombro é um pouco mais caído. A mão mais solta. Mais relaxado. Não marque os pés dela. Tenta acompanhar o ritmo. A passada é menos larga. Isso. Tem movimento do quadril. Solta o ar.
cima tá muito dura já. É um pouquinho mais sólida, mais relaxada. Os braços um pouquinho mais parados. Tenta colar um pouco mais o braço na E mexer menos. balança Ritmo do pé é diferente. Mas ela tem um pouco disso que você está fazendo, de ser um pouquinho mais. Vai para um lado, vai para o outro. Olha pra frente. Fecha o pé, você vai se mexendo. Ok, voltou. Mas um pouco atropela o bichinho, gente. Então, assim, a gente não vai chegar a conclusão nenhuma a partir disso, é só fazer pra vocês ficarem mandando brincadeira. Depois a gente vai retomar os Depois a gente vai conceitos. retomar os conceitos. Agora a gente precisa dividir em grupos de no máximo 5 pessoas. Aí se vocês quiserem pegar a mesinha, a cadeirinha. Se quiserem se juntar com as cadeiras e tudo mais, porque agora vai ser um exercício de desenho. Misturando um pouquinho de... Desenho o corpo, depende. Desenha o das corpo. apresentações. Dalila, como que você acha que é melhor pra eu filmar? Eu acho que essa Pegar só o comecinho, aí eu posso parar o vídeo e depois eu continuo? Tá bom. Eu vou, Rafa, vou parar o vídeo agora. Parei. Pera, vai. A proposta sugerida foi que informássemos grupos de até 5 pessoas e dentro dessas 5 pessoas nós distribuímos o envelope com 5 descrições. Cada integrante do grupo fica responsável pelo desenho ou a performance de uma dessas descrições. As descrições são biografias, só que não contêm características físicas, e sim características de personalidade, o que permite dar a liberdade da pessoa interpretar, seja através do desenho ou da performance, da maneira que achar melhor. Daremos em torno de 15 minutos para que eles façam o desenho ou pensem na performance. Tia, Bom, primeiro, quem ficou com o Luigi? A descrição do Luigi. Foram desenhos ou performance? performance. Uma performance e 2 desenhos, né? Então, quem fez os desenhos pode passar adiante para os amigos, o texto pode ficar. Daí passa adiante e o Léo, se quiser, pode fazer a apresentação enquanto eu leio a descrição do Luigi para o resto do pessoal. Agora, Quer que eu leia? não sei, eu passo que eu... Este cara tem uma história muito triste. Embora seus amigos o considerem o mais descolado, o mais elegante, o mais, ele sabe, bem lá dentro, que não é nada disso. E a razão pela qual esse cara aqui está assim tão triste é porque ele tem uma enorme, um gigantesco buraco no peito. Alguém lhe tomou o coração e a alma e o deixou sozinho, esperando apenas que a morte chegue logo e acabe com sua imensa dor. A primeira vez que vi Luigi, ele me fez lembrar Carlitos, o famoso personagem de Charlie Chaplin. Tive a impressão de que a maneira como estava vestido lhe dava ares de palhaço. Um triste palhaço de circo. Muito embora suas roupas fossem evidentemente caras, de grifes famosas, certamente dos melhores e mais badalados estilistas da atualidade. Mas o que tornava tão pateticamente triste não era só o modo como estava vestido. Seus olhos pareciam vazios e seu olhar como que se desprendia da vida de vez em quando.
Eu lhe perguntei quem o havia magoado tão profundamente assim, e ele me respondeu, com um forte sotaque, uma mulher. E suspirou profundamente. Pobre Luigi, acho que não há remédio para sua dor. É mesmo um caso perdido. Eu escrevi aqui do Léo, pra você passar aqui. Quem ficou com a descrição do Lene? Ai, Os Lenes estão aqui. alguém vai ter que filmar. Tem um Lene. Alguma performance do Lene? É. Sua? O resto é desenho? Certo, então, se quiserem podem vir aqui na frente, interpretar o Lene, enquanto eu faço a mesma coisa, vou ler a descrição. E os desenhos do Lene vão passando pro resto do livro. Gente cheia de manias sempre foi engraçado pelo menos até pouco tempo atrás, quando descobriram que isso é doença e ficou feio fazer piada. Este cara aí é dos que tem 1000 manias. Sabe aqueles tipos muito metódicos que colocam as coisas em perfeita simetria, checam se fecharam a porta 500 vezes antes de dormir, organizam a despensa em ordem alfabética e guardam tudo dentro de caixinhas? Pois então, ele faz isso. E faz pior. Fica ajeitando cada fio de cabelo até formar uma mecha perfeita. E antes de comprar uma camisa, checa se os botões têm a mesma distância entre um e outro, com a régua. E se não tem, reclama com o gerente da loja. No quesito comida, a coisa fica ainda mais esquisita. Não come o ovo se a clara não fica perfeitamente posicionada ao redor da gema. Se vem a rosa grega, passa um tempão separando a cenoura, o pimentão e a ervilha dos grãos de arroz. As rodelas de tomate têm de ser da mesma largura e espessura, senão, nada feito. Tem gente que está louca para simplificar a vida, mas esse não é o caso de Lene. Obrigada. O próximo, quem ficou com a descrição do Otto? Tem alguma performance do Otto? Não? Então, por favor. Otto foi aluno brilhante desde o jardim de infância e, enquanto estudava, não se permitia nenhum tipo de distração. Nada de festas, passeios, férias ou namoradas. Seu foco não podia sair do objetivo maior, transformar-se num respeitado profissional, cujo nome virasse referência internacional, e Otto conseguiu chegar lá. O problema é que, uma vez no topo, ele percebeu quanto era chato viver somente para o trabalho. Pela primeira vez na vida, Otto sentiu vontade de se divertir. Mas como fazer algo completamente novo? Por onde começar? Foi aí que a capacidade de organização contou a seu favor. Otto pesquisou, selecionou e experimentou uma série de atividades consideradas divertidas, fazendo gráficos comparativos entre elas para obter aquela que, levando-se em conta todos os prós e contras, era mais adequada à sua personalidade. Otto descobriu que gostava de dançar. Frequentar night clubs virou uma obsessão para ele. Em pouco tempo, ele já sentia os reflexos dessa nova paixão. Estava mais relaxado e feliz, mas também passou a chegar atrasado ao trabalho e teve sua concentração seriamente comprometida pelas ressacas constantes. Além disso, suas finanças sofreram com um novo gosto adquirido, o de comprar roupas extravagantes para usar na noite. Não sei se algum dia Otto vai conseguir encontrar um equilíbrio. Otto é assim, 8 ou 80. Esse foi o Otto.
Jéssica. Quem ficou com a Jéssica? Certo. Alguma performance? E os desenhos podem ir passando. Isso é alto? Não tenho. Não pode acender. Não, pode acender. Só pra... Eu tô sem cigarro, acabou. Tem escrito, né? Matheus, tem cigarro? Léo, tem cigarro? Gente. Eu acho que tem. Você vai acender? Não. Pode acender. Acho pode que tem acender? cigarro de palha. Aqui eu tenho fumaça, Não pode. Se abrir, vai cair fumo, acho que nessa borracha de palha. Melhor ainda. Se eu tiver cigarro de maconha, eu tô cigarro de maconha, mas eu nem tenho que eu fumei ontem. Bem, vamos lá. Jéssica é, sem dúvida, uma garota muito bonita. Dessas que não suscitam dúvidas ou discórdia sobre seus atributos físicos. Ela é uma unanimidade. Apesar de sua aparência admirável, ela é um bocado estranha pessoalmente. Muito quieta, silenciosa e talvez por isso acabe parecendo um tanto fria. Mas essa é só uma impressão muito superficial, pois na intimidade, apesar de uma charmosa timidez inicial, ela mostra-se doce, amável e generosa. Ainda assim, não há como negar que há nela uma aura de realeza que a faz parecer intocável, quase como se fosse muita areia para qualquer caminhãozinho. Isso faz com que a maior parte das pessoas sinta-se intimidada por sua beleza, sua imponência e seu enigmático silêncio, que pode ser interpretado de tantas maneiras diferentes e, no entanto, nenhuma delas correspondentes à realidade. É uma pena que suas melhores qualidades voltem-se contra ela, como um feitiço, transformando-a numa triste princesa moderna, presa em sua solitária torre de beleza. Infelizmente, aqueles que conseguiram transpor essa barreira no passado acabaram se mostrando pouco merecedores de tal privilégio. Fico torcendo para que apareça logo um cavaleiro destemido e apaixonado, que a liberte de sua prisão e a conduza a um final feliz. Acho que Jéssica já se cansou de beijar tanto saco. E agora vamos para a última. Quem ficou com a Mônica? Certo. Tem alguma performance? Aqui. Escreve lista do lado, embaixo. Vamos lá? Mônica teve uma infância difícil, tão difícil que ela se considera uma sobrevivente. As crianças de seu bairro não lhe davam uma folga e a tiravam do sério com suas implicâncias e provocações. Tudo por causa da mãe de Mônica, cujo comportamento espontâneo e alma livre lhe valeu a fama de louca na vizinhança. Sua mãe estava longe de ser louca. Era uma artista extremamente talentosa, com ideias que iam muito além de seu tempo, mas cuja vida estava presa numa maçante rotina de mãe e dona de casa. A mãe de Mônica penava muito para criar os filhos sem uma figura paterna. Tudo isso aconteceu num tempo e numa cidadezinha onde a lei não era escrita que se você não tinha marido, ou era viúva, ou era prostituta. Muito embora boa parte dos problemas da filha tenham sido causados pelo comportamento esquisito, ou melhor dizendo, fora de padrão, da mãe, Mônica jamais se envergonhou dela. Ao contrário, até hoje, Mônica busca da mãe a saber o talento, a força e a vontade para ter uma vida digna e vencer seus desafios. Eu jamais conheci a mãe de Mônica pessoalmente, mas algo me diz
bom. Então, assim, na verdade, esses personagens, eles existem, mas eles não existem. Ele é de um livro chamado Amigos Imaginários. É de uma ilustradora que eu gosto pra caramba, e ela era uma pessoa muito tímida, pelo que ela descreve no começo do livro, e hoje ela é completamente diferente disso. Mas ela tem um trabalho mais relacionado a desenho de moda, e aí ela não tinha muito tempo de sair, e aí ela via pessoas em blogs de moda, desenhava essas pessoas e dava a história que ela achava que essas pessoas tinham. Então, na verdade, existe uma Mônica, de alguma forma. É a da cabeça dela, mas é o retrato que ela tem dessa pessoa. Existem dos outros também, depois eu passo certinho com as páginas marcadas, mas o Lenny... E aí, na verdade, esses personagens existem. E justamente quando a gente lê uma descrição e tem que ressignificar essa pessoa, uma descrição que você não tem uma base física, você não sabe se um cabelo é castanho, isso já daria uma coisa em comum. E embora fosse em comum, ele também seria diferente, que é o que a Rafa vai falar um pouco sobre a estética e a crítica de arte em Foucault. Porque o Foucault ele não fala exatamente sobre estética e sobre a crítica de arte, mas ele tem pontos que você vai recolhendo para ter as conclusões a respeito da teoria dele. Então, gente, eu vou tentar puxar mais para a teoria dele, para tentar relacionar a atividade de vocês, que a Fabi depois vai falar, com a partir do que a gente percebe que ele estuda arte. Em dois livros dele, em um A Palavra e as Coisas, ele estuda a obra do Velázquez, a obra As Meninas. A Fabi vai passar para vocês, darem uma olhada no celular, a pintura que é. E ele relaciona muito a história da arte com os tempos históricos. Então ele separa em Renascimento, Idade Clássica e a Idade Moderna. E o Velázquez, esse quadro As Meninas, está encaixado na Idade Clássica. Porque embora seja uma obra barroca, ele foi feito destinado à corte. Então ele classifica como uma obra clássica. E nessa obra, a representação está muito ligada a uma proposta de deixar a obra um pouco aberta para livres interpretações. Vocês vão ver na obra que está passando, o Velázquez ele pinta ele mesmo pintando e o quadro ele está para trás, então a gente não consegue ver o que ele está pintando. E nesse momento tem uma cena do lado que são as meninas e tem quadros atrás e um reflexo no espelho, que supostamente algumas pessoas acreditam que seria o que ele estava pintando. Mas está muito livre para interpretação essa pintura. E tem um personagem que ele está na escada e não dá para se entender se ele está saindo da sala ou entrando na sala. E ele está fora dessa cena toda. E isso, o Foucault fala que revela um jogo entre o real e o que se representa. Então, a própria tela, a própria pintura fala sobre a representação e sobre pintura. Só que o homem, nesse momento, ainda não é o objeto do conhecimento. E aí ele vai se voltar para a obra mais moderna do Magritte, que Isto Não É um Cachimbo, que vai passar também para vocês. Só passar do lado. A imagem, que é a imagem ideal de um cachimbo, o desenho assim perfeitamente realista, só que embaixo está escrito Isto Não É um Cachimbo. Então Foucault fala que o Magritte ele dialoga com essa forma de representação, a representação em si e aquilo que nega aquilo que a representação é. Porque apesar de ser um desenho de um cachimbo, ele realmente não é um cachimbo. E é essa que ele tenta trazer para enfatizar essa heterogeneidade entre o ver e o falar. E com essa obra, o Foucault ele perturba o modelo de
realmente essa ideia de o que na arte é a representação do ideal já deixa de ser aquilo que realmente está sendo representado. E aí, ele até fala que a arte moderna é antiplatônica e anti-aristotélica, porque ela recusa toda forma já adquirida. E ele também comenta sobre a obra de Kandinsky e fala que o Kandinsky ele quebra com essa equivalência entre semelhança e afirmação do laço representativo. E é isso um pouco que ele fala dessas duas obras. E a Fabi vai falar um pouco relacionado a esse pensamento dele sobre estética com as nossas experiências de atividade. Bom, vocês devem estar se perguntando por que a gente escolheu esse espaço, por que a gente não fez uma aula convencional na sala de aula. O Foucault acredita na desconstrução do espaço da sala de aula. Então, ele sugere que quando você tem uma experiência com aprendizado, você tem uma experiência liberta, uma experiência que você possa se movimentar, que você tenha uma experiência com o seu corpo que esteja livre. Então, a gente escolheu esse espaço porque ele associa a estrutura escolar com a estrutura de um trisão. Enfim, a gente justamente fez primeiro as atividades e depois fez essa roda de discussão porque a gente queria que vocês experienciassem, porque às vezes é muito difícil a gente falar uma teoria, o fora é isso, isso, isso e isso, e a gente tem essa experiência na cabeça e não no corpo. Então, aproveitando, a gente queria que vocês experienciassem. Então, o que seria a experiência do fora, o pensamento do fora? O fora não é um objeto exterior. Ele é o desconhecido que não poderia simplesmente ser reconhecido. O fora é como se fosse um pensamento incapaz de se fechar em si. Então, o que acontece? Quando uma pessoa começa a fazer a caminhada, vamos imaginar que essa pessoa é um signo. Eu sou um signo. Eu começo a caminhar. Ok, é a minha caminhada. Quando vem uma outra pessoa e começa a representar a mesma caminhada que eu, começa, né? Aí os dois ficam iguais. Os dois atingiram. A partir do momento que a segunda pessoa atingiu o caminhar da primeira, a primeira pessoa é anulada. Porque o Foucault fala que o autor se anula nesse espaço. A segunda pessoa está tendo uma experiência do fora. Por quê? O autor já não existe mais. Então, aquilo que é a primeira referência dela remete a 1 milhão de coisas, a 1 milhão de signos. Então, ok, a estética dela está igual da outra, só que a experiência que ela tem com essa representação é uma experiência que é muito maior do que o repertório interno dela e é muito maior do que uma simplesmente estética. Então, fica num campo da continuidade. Por isso que a gente fazia. A pessoa fez a caminhada, veio a outra, ficou igual, senta uma e vem a próxima. Então, ele fala do inacabamento da obra. Então, é assim, a gente tem, relacionando isso com a obra de arte, a gente tem um quadro. Ok, o autor morreu, o autor não assinou, o autor não está mais lá. O que ativa a obra? A pessoa ter a experiência dela com a obra de arte. O significado é o fora. O que seria o ele fora? vai além da experiência estética, vai para essa relação do fora, que é a teoria que ele... Isso no corpo. Agora, relacionando o segundo exercício. Me dá isso na palavra, como seria? Eu li, sei lá, a descrição do Luigi. Este cara tem uma história muito triste. Embora seus amigos o considerem mais descolado, mais elegante, eu li descolado. Descolado. Eu li essa palavra. Essa palavra vira um signo. Quando eu leio descolado, vem um repertório que o Foucault diz que alguns religiosos falam que é a presença de Deus, ou intuição, ou inconsciente coletivo. Então, quando eu leio descolado, me vem no meu corpo, na minha experiência, 1 milhão de significados. Então, ele fala que quando a gente entra em contato com essa obra, não importa mais a palavra do autor ou o que o autor quis dizer com isso. Importa essa experiência, esse vão que passa na gente quando a gente tem essa experiência.
resultado final da performance, e sim quando vocês leram a descrição e já imediatamente dentro da experiência sensorial de vocês veio um repertório. É o repertório interno de vocês, junto com o neutro, junto com o fora, é um vão, como se fosse um fluxo que passa por vocês quando vocês leem uma palavra, quando vocês veem uma obra de arte. É isso. Alguém tem alguma pergunta, gente? Uma dúvida. Alguém quer falar de como, sei lá, Como foi essa experiência? Como se sentiu, eu não sei. Caminhando, como eu caminhar com Posso? outro. Como vocês se sentiram, assim, quem imitou alguém, como se sentiu imitando essa pessoa? Quem que você imitou e como se sentiu? E a pessoa, é importante a gente dizer que a pessoa tem a primeira referência que andando. A segunda pessoa é o desdobramento dessa primeira pessoa. A partir do momento que você desdobra uma obra, esse autor se anula. Então, o que fica? A experiência por fora. Que essa experiência é entre o apagamento do autor e a experiência do outro. O seu dentro com a anulação do outro. E esse inacabamento, a abertura. O inacabamento, essa abertura que dá um inacabamento constante na obra. Então sempre por isso que foi contínuo. Um saía, outro entrava. É a continuidade que ele fala da obra de arte, que nunca vai morrer, porque a gente ativa, o visitante ativa a obra. Essa ativação, né? A ativação acontece no momento presente entre sujeito e objeto ali, né? Sim. Eu acho que ele não coloca sujeito e objeto, mas... Não. Até coloca, mas aí os dois se anulam, e é o que fica esse vão dessa experiência. É um pouco dessa unidade que Schopenhauer fala também, né? Que, não sei, mas que ele fala que quando tem um sujeito, ele cria uma certa unidade entre o espectador e a obra. Cria tanta unidade que elas se anulam, e aí vem um vazio, entendeu? Que sobressai. E aí, dentro do exercício que é bem teatral, um exercício que eu já conheço do teatro, esse exercício que o Cláudio usa muito também, a dificuldade maior foi em me anular quando eu tinha que conduzir, né? Onde eu tinha que caminhar e aí Você tinha que ser o signo. e a outra pessoa tinha que imitar o meu caminhar, assim, tinha que chegar no máximo da representação, da cópia. E aí foi a dificuldade, a maior dificuldade foi me anular, assim, do tipo, quando você perguntou, você anda assim na rua? Eu não soube responder de fato, porque eu não sei se é assim que eu ando, porque aqui tem a questão do círculo, a questão do espaço, a questão de saber que tem uma pessoa que está me imitando, então via na minha cabeça essa preocupação do tipo, será que eu estou andando rápido, será que eu estou andando devagar, será que está fácil para outra pessoa? Você será estava que imerso na sua experiência, porque às vezes você não está imerso na vida ao caminhar. Exatamente, porque na vida você não está pensando tudo isso, se eu for caminhar agora para ir no ponto de E na obra ônibus, de arte a trabalho, gente começa a pensar tudo isso, no qual é a cor disso, mas começa a descobrir vários signos e várias coisas e vários repertórios, você está presente no momento, está experienciando. E foi trabalhoso não pensar nessas coisas, simplesmente caminhar. Sentir. E aí foi quando eu falei assim, só caminha. Né? Não pensa se você está rápido, se você está fazendo... Lógico que esses pensamentos vêm, você traz essa consciência, você tenta neutralizar, mas foi muito difícil neutralizar. Para mim foi muito mais fácil neutralizar o caminhar quando eu estava, por exemplo, seguindo o Pedro. Por quê? Porque eu já tenho uma experiência desse exercício, talvez, assim, de saber como ele funciona, não sei. Foi mais fácil você experienciar o outro. Foi mais fácil experienciar o outro. Experienciar a sensação que estava no outro. Que o outro estava me afetando e como, para mim foi mais fácil experienciar o outro do que quando eu... Porque quem experiencia experiência. o fora nessa atividade não é o primeiro que está andando. Quem experiencia o fora é o segundo. Ele entra em contato com esse vazio, com a experiência dele. Deixa eu te perguntar, quando achei muito legal essa coisa de vocês tirarem do visual, colocar essa prática da experiência. Então, quando eu olho para uma obra, eu primeiro me imerso nela, como você fez essa coisa de copiar o andar do outro. Como que se traduz isso? Explica um pouquinho
O que caracteriza um autor? Como você sabe que aquela obra é de um autor? Está assinada, certo? Ou traços, né? Ou traços, se a pessoa tem tal pintura, tem tal traçado. Ok, esse é a partir do primeiro momento. Num segundo momento que vem, quando você está presente, vivenciando isso, que você se aproxima da obra, do seu estado sensorial. O autor, que nem quando a gente se aproxima no corpo, né? O autor se anula e o que começa a ativar em você é a experiência do fora. O que seria a experiência do fora nesse caso? É meu repertório interno? É uma intuição que eu tive sobre uma intuição que veio? Foucault diz que alguns religiosos que falam, é a presença de Deus, quando Deus está ativando. Na verdade, não seria nem um inconsciente coletivo e nem uma intuição. Seria esse vão que se torna quando você se aproxima da obra. Que seria, sei lá, você é o signo, aquilo, né? Aquilo te remete a 1 milhão de coisas. Te remete a um mundo paralelo. Te remete a um vazio. É um tipo de causa, né? Primeiro você se aproxima e depois tem a Referência externa. Sim, é como se fossem várias flechas vindo até você e esse mundo de flechas constitui esse vazio. Como se fosse isso entrasse na sua experiência de acordo com a obra, entendeu? Com a obra. Deu para explicar mais ou menos? É mais ou menos aquilo que você tinha falado sobre uma... É um conceito difícil de trazer. Eu posso até estar falando em palavras muito rasas, mas que é muito difícil um conceito. Não, mas super legal. Tem mais alguém? Quer fazer alguma